Pessoal, bom dia! Bom dia, primeiro ano em enfermagem. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa disciplina de Anatomia Humana 1 e o tema hoje é sobre sistema respiratório. E aí, pessoal, quando a gente fala sobre sistema respiratório, a gente tem que entender que esse sistema ele é um conjunto de órgãos que são responsáveis pela absorção do oxigênio do ar pelo nosso organismo e também a eliminação de gás carbônico que é retirado das nossas células, tá? Então, nós temos um sinal vital que é a nossa respiração. Então, a nossa respiração é uma característica básica, uma característica inerente aos seres vivos. A gente precisa respirar para poder viver, né? Então, vai consistir em quê? Na nossa absorção de oxigênio e a eliminação de gás carbônico, resultado aí das metabolizações celulares, tá? E aí, pessoal, nós temos um órgão que é considerado o órgão de excelência para poder realizar a nossa respiração, que é o pulmão. Nesse slide, a gente tem aí a composição do ar, né? Então, o ar que a gente respira, ele é composto pelo nitrogênio, 78,62%, o oxigênio com 20,84%, gás carbônico 0,04% e água 0,50%. Aqui nós temos o sistema respiratório, no qual ele é dividido no órgão, que é o pulmão, e nas vias respiratórias. Então, na parte superior, né, a nossa parte superior do sistema respiratório, ele é formado de alguns órgãos, né, e esses órgãos eles ficam localizados fora da caixa torácica, como, por exemplo, a gente tem o nariz, a cavidade nasal, a faringe, laringe e a parte superior da nossa traqueia. Já a parte inferior do nosso sistema respiratório é formada por alguns órgãos que estão presentes internamente na cavidade torácica, como, por exemplo, a parte inferior da nossa traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Então, pessoal, uma das funções muito importantes do sistema respiratório é a troca gasosa. Ou seja, isso acontece quando a gente inspira, né? Quando a gente respira esse ar atmosférico, e esse ar ele vai ter oxigênio e alguns outros elementos químicos, tá? Esse ar vai passar pelas vias respiratórias e vai chegar no nosso pulmão. E é exatamente lá dentro dos nossos pulmões que vai acontecer a troca do CO2, né, do dióxido de carbono, pelo oxigênio, nos alvéolos pulmonares, que vai ocorrer essa troca. Outra função importante aí do sistema respiratório é a produção de sons, tá? Por quê? Porque no momento que o fluxo do ar ele vai passar pelas cordas vocais e pela nossa boca e vai gerar aí essa produção do som, tá? Pessoal, quem auxilia o sistema respiratório nessa produção de sons, né, da nossa fala, os nossos músculos e o sistema nervoso também, que vão atuar juntamente com a nossa respiração. Outra função extremamente importante aí do nosso sistema respiratório é a função de defesa pulmonar. Então, por exemplo, quando a gente respira, é praticamente impossível a gente eliminar totalmente, né, 100% dessas impurezas que vão estar aí no nosso ambiente, né, no ambiente atmosférico. Então, nós temos anatomicamente os cílios. Os cílios é como se fossem uns cabelinhos, né, parecido com cabelos nas células que vão revestir as vias aéreas, como se fossem pequenas projeções musculares, tá? Como nessa foto vocês estão vendo. Então eles impelem, né, uma camada fluida de muco que vai recobrir as vias aéreas. Então é como se eles fizessem a filtração dessas impurezas e não deixando essas impurezas que estão no ar atmosférico entrar no nosso pulmão, por exemplo, né? Função de defesa pulmonar. Nós vamos ter também os macrófagos alveolares, que é como se fosse um tipo de glóbulo branco,
que eles ficam localizados na superfície dos alvéolos, tá? Então, eles procuram partículas depositadas e vão se ligar a elas, né? E vão matar a que estão viva, tá? Então, pode acontecer aí de entrar, por exemplo, em uma bactéria, né? Nas vias aéreas. Então, o macrófago ele já está em ação ali para poder combater, para poder destruir esses micro-organismos, que são células de defesa. Nós temos aí a camada de muco também, né? Célula de muco. O muco ele também tem a função de capturar patógenos, ou seja, os micro-organismos, né? Outras partículas infecciosas, evitando que esse micro-organismo ele chegue lá nos nossos pulmões, tá? Então, nós temos aí os cílios, camada de muco e as células de muco que vão interagir, realizando essa defesa pulmonar. Por quê? Porque a gente não quer que os micro-organismos eles se instalem nos nossos pulmões. A gente não quer isso, né? Porque pode gerar várias doenças. Então, anatomicamente, né, o sistema respiratório ele vai ter algumas estruturas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a região do nosso nariz, ou cavidade nasal, também chamado. Nós vamos ter a faringe, tá? Logo em seguida, nós temos a faringe. Depois vem a laringe, né? A parte do esôfago, traqueia, brônquios e os nossos pulmões, tanto o pulmão direito quanto o pulmão esquerdo. Então, nós temos aqui o nosso nariz ou cavidade nasal, tá? O nosso nariz, ele fica localizado acima do palato duro, que é um osso que a gente tem, né? O palato duro, e vai conter o órgão periférico chamado aí olfato, né? Então, a gente consegue sentir os cheiros através do olfato. Então, nós temos aí o nariz externo e a cavidade nasal. A cavidade nasal fica mais interna. E aí, nós temos também o septo, tá? O septo nasal. O septo nasal ele tem a função de dividir a cavidade nasal tanto em direita quanto à esquerda. E também, pessoal, o nariz ele protege a abertura externa das vias respiratórias, como também aumenta a área de condicionamento do ar em temperatura e umidade. Então, faz com que esse ar ele chegue numa temperatura adequada aos nossos pulmões e também em relação à umidade. Lembrando que o nariz ele é coberto por cartilagens, tá? Por isso que ele é molinho. Então, nós temos os ossos nasais, depois nós temos as cartilagens acessórias, cartilagem triangulares, cartilagem septal, cartilagem alar cruz lateral, né? Então, nós temos essas cartilagens que vão envolver a região do nosso nariz. Lembrando também, pessoal, que nós temos, né, que o nariz ele é dividido, como eu tinha falado, né, nariz externo, cavidade nasal e seios paranasais, tá? Ele é como se fosse uma espécie de pirâmide triangular, né, o formato dele, anatomicamente. E a sua extremidade superior a gente chama de raiz. Já a extremidade inferior a gente chama de base, tá? Então, ainda falando aí do sistema respiratório, nós temos a mucosa nasal, né? A mucosa, ela é altamente vascularizada, ou seja, ela é cheia de vasos sanguíneos, mais ou menos aí na porção anterior do septo nasal. Lembrando que é o local onde acontece muita hemorragia, né? As hemorragias nasais acontecem quando esse vaso que está localizado nessa mucosa, ele se rompe, tá? Lembrando, pessoal, que a mucosa nasal ela vai revestir todas as câmeras, né, com as quais as cavidades nasais se comunicam, como, por exemplo, a parte nasal da nossa faringe, os seios paranasais, o saco lacrimal e a nossa conjuntiva. E quando essa mucosa está irritada, infectada, pode gerar aí o quê? Um edema, tá? Então, fica aí obstruída, né? Fica cheia de muco, obstruída. Então, isso pode acontecer também, tá? Essa foto vai mostrar para a gente uma cavidade nasal, né? Que é justamente essa entradazinha aí do nosso nariz, tá? Então, nós temos o septo, que vai dividir aí as cavidades nasais, tanto a direita quanto a esquerda. E a cavidade nasal, pessoal, ela vai se comunicar com o meio externo através das duas narinas, né? Como eu tinha falado.
tá? E dentro dela, no interior dessas cavidades nasais, existem uns pelinhos, não sei se vocês já viram. E esses pelinhos, eles vão atuar como se fosse uma espécie de filtro de ar. Ou seja, as impurezas, né, os micro-organismos, eles ficam retidos nesses pelos, fazendo com que esse ar ele chegue limpo aos nossos pulmões, né, sem nenhum tipo de infecção, sem nenhum tipo de micro-organismo, tá? Lembrando também que a membrana que vai revestir essa cavidade nasal, ela tem várias células produtoras de muco, tá? E esse muco, ele umidifica o ar. E como, só reforçando também, né? Ela tem vários vasos sanguíneos que vão aquecer o ar também, né? Dentro dessa mucosa, dentro dessa cavidade nasal, e fazendo com que esse ar, ele passe pelo nariz e chegue aí ao nosso pulmão. Nós temos aqui os seios paranasais, que fazem parte do sistema respiratório. Então, nós vamos ter aí o seio frontal, o seio etmoidal, o seio maxilar, seio esfenoidal, certo? Todos esses aí que vai envolver a parte do rosto. Pessoal, essas cavidades, elas são preenchidas com ar. Por quê? Porque torna o nosso crânio mais leve, tá? Então, é justamente nessa região que a gente pode desenvolver, né, algum processo alérgico, uma sinusite, uma rinite, é exatamente nessa região aí dos seios paranasais, tá? Por isso que fica cheio de muco, com secreção, a gente fica espirrando, tossindo, porque justamente as cavidades são cheias de ar e dentro dessas cavidades podem ter secreção, né? Podem ter muco. Aqui nós temos a faringe, tá? A faringe também faz parte do sistema respiratório. É como se fosse uma espécie de tubo, tá? No qual esse tubo, ele vai servir tanto para passagem de ar, quando a gente respira, e vai servir também para passagem de alimentos, tá certo? Então, aí faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. A sua extremidade superior vai se comunicar com as cavidades nasais, né, e com a nossa boca. Já na sua extremidade inferior, ela se comunica com a laringe, por exemplo, né, e também com o nosso esôfago, certo? Então, pessoal, aqui nós temos uma foto da anatomia, né, cavidade nasal, a nasofaringe, ou seja, a faringe ela é dividida em 3 regiões anatômicas. Ela é dividida em nasofaringe, né, essa região aqui anterior, região na qual vai estar localizado dentro da nossa garganta, junto à cavidade nasal. Vamos ter a região da orofaringe, né, que fica próxima à região da boca, como vocês estão vendo aqui nessa área verde. E nós temos a laringofaringe, né, onde a gente vai ter a nossa garganta também, mas que vai se estender essa mucosa até a nossa laringe, tá? Então, a faringe vai se comunicar com o nosso nariz e vai se comunicar também com a nossa boca. Nós temos as amígdalas faz parte do sistema de defesa, né? Por exemplo, se alguma infecção entrar, né, os nossos linfonodos ficam ativados, tá? A gente fica com aquelas ínguas, tá? Famosas ínguas. Nós temos também a epiglote, né? Ela abre quando tem entrada de ar na nossa traqueia e nós temos aí mais embaixo a laringe e o esôfago. E aí, pessoal, aqui nós temos a laringe, tá? A laringe ela é considerada um órgão tubular, como se fosse uma espécie de tubo. Ela tem a função de condução do ar e também a função de fonação, né? Porque na nossa laringe ela tem as pregas vocais, onde a gente consegue falar, né? Nossas cordas vocais. E aí ela é constituída também por cartilagens, né, ligadas aí a membranas. Então, nós temos cartilagem tireoide, né, músculo vocal, ventrículo da laringe, a epiglote, também prega vestibular, cartilagem cricroide, certo? E aí, a continuação aí da nossa laringe, nós temos a traqueia. Só para a gente reforçar aqui as funções da laringe, né?
Primeiro, a produção de sons através das cordas vocais, como eu já tinha falado, né? Chama-se fonação. Proteção das vias aéreas, principalmente durante a deglutição, né? Quando a gente vai engolir, a laringe ela fica protegida para que esse ar ele não passe. Quando serve como esfíncter do trato respiratório inferior, né? Mantendo aí a via aérea permeável. E transfere o ar da faringe para a traqueia. Pessoal, nós temos aqui a traqueia, tá? A principal função da traqueia é a condução do ar. Então, o ar ele vai passar pela boca, vai passar pela laringe, vai passar pela traqueia e vai chegar até os brônquios, em especial na região dos bronquíolos, onde vai realizar aí as trocas gasosas, certo? A traqueia é como se fosse um tubo vertical, um tubo cilíndrico, tá? Cartilaginoso e membranoso, que fica localizada entre a laringe e os dois tubos curtos, que são os brônquios, tá? Fortalecido aí pelos anéis da cartilagem. E também, pessoal, o seu revestimento interno, ou seja, dentro da nossa traqueia, ela é constituída por um epitélio, tá? Rico em células produtoras de muco também. E também os cílios, como eu já tinha falado, e o muco, eles têm a função de umedecer e aquecer o ar que a gente respira, tá? Por exemplo, a gente também pode estar ingerindo no nosso ar alguma bactéria, alguma partícula, né, produtora de muco, que aí pode chegar até a nossa garganta, tá bom? E aí a tosse, os cílios, eles fazem toda essa função de eliminar essas impurezas. E aí na nossa traqueia nós temos as funções dos anéis. Então a traqueia ela é revestida por anéis, tá? Ela consegue manter a traqueia permeável, proporcionando rigidez suficiente para que ela não entre em colapso. Por isso que existem esses anéis, tá? Eles são unidos aí por tecido elástico, que vão assegurar a estabilidade, né? Essa mobilidade e a flexibilidade dessa estrutura durante a nossa respiração, durante os movimentos, tá? Então, o ar, quando vai passando aí, ele vai fazendo esses movimentos e os anéis também têm essa função de ajudar nessa flexibilidade dessa estrutura. Então, nós temos a laringe, a traqueia é a porção cervical, porção torácica e, posteriormente, nós temos os brônquios, de acordo com a figura. Pessoal, na traqueia nós temos uma bifurcação, né? Uma divisão aí. A gente chama essa bifurcação de carina da traqueia, que é onde vai surgir exatamente os brônquios, né? O direito e o brônquio esquerdo. Então, a carina fica localizada exatamente aqui, ó, que é essa bifurcação, né? Para o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Então, anatomicamente, a gente chama bifurcação da traqueia de carina da traqueia. Então, outro órgão aí do sistema respiratório é os brônquios, tá? Os brônquios, eles são como se fossem esses pequenos tubos cartilaginosos e tem uma função principal de levar o ar, que está lá na nossa boca, né, que entra, até os nossos pulmões, tá bom? E aí, lembrando que os brônquios, eles se ramificam em outros tubos, que a gente chama de tubos menores, que são os bronquíolos, tá? Tá aqui, ó. Nós temos os brônquios, que são esses mais grossos, mais maiores, né? E nós temos os bronquíolos, que são essa parte mais final, né, da região dos brônquios, que se ramifica em regiões menores. Nós temos os bronquíolos secundários, bronquíolos terciários, que formam os bronquíolos. E nós temos os brônquios mais acima, né? Brônquio primário direito, brônquio primário esquerdo e a região da traqueia que fica mais em cima também. Então, pessoal, os brônquios, eles vão apresentar, como eu tinha falado, essas ramificações, tá? Então, nós temos o brônquio principal, tá? O brônquio principal a gente considera como primeira ordem. O brônquio lombar, tá? Brônquio de segunda ordem, brônquio lombar, que vai se originar aí do brônquio principal. E o brônquio segmentar, terceira ordem, que vai se originar do brônquio lombar.
Então, finalizando aí o sistema respiratório, né, essa região menor é chamada de alvéolo pulmonar. São esses minúsculos sacos aéreos que estão presentes na região do órgão, né, do pulmão, e são bastante envolvidos por vasos sanguíneos, que são os capilares, tá bom? Situa-se onde terminam as finas ramificações dos brônquios, tá? É a última parte. E esses alvéolos, eles podem ficar isolados ou em grupos. Quando eles estão em grupos, eles são chamados de sacos alveolares. Então, nós temos aí os pulmões, tá? O pulmão faz parte da caixa torácica, né? Faz parte aí dos órgãos e é considerado o órgão principal da nossa respiração. Eles estão dentro da cavidade torácica, tá? E entre eles, entre os pulmões, é uma região mediana, que a gente chama de mediastino, né? Que é ocupada aí pelo coração, pelos grandes vasos, pelo esôfago, uma parte da nossa traqueia e brônquios principais, além de nervos e vasos linfáticos também, tá? E pessoal, o pulmão ele é extremamente protegido como se fosse um arcabouço, né? Não sei se vocês já viram aquela caixa torácica, né? Que vai envolver aí a região do osso externo, das nossas costelas, formando aí também a coluna vertebral na vista posterior. Tudo isso aí vai formar a nossa caixa torácica. E essa função da caixa torácica é proteção. Então, coração, pulmão vão estar tudo aí dentro, tá certo? Vários músculos também vão estar inseridos aí na caixa torácica, tá? E todos esses músculos, eles agem em conjunto para realizar exatamente os movimentos respiratórios, né? Através dos músculos respiratórios. E aí o músculo principal que vai separar a região do tórax do abdômen é o músculo diafragma. Então, aqui nós temos a anatomia do pulmão. Essa primeira região, né, número 1, a gente chama de traqueia, tá? O segundo é o brônquio principal direito, tá? Brônquio principal direito. Lobo superior do pulmão direito, então eu tenho um lobo superior do pulmão direito. Lobo médio do pulmão esquerdo, tá? Essa parte número 4 aqui. Lobo inferior do pulmão direito. Então, o pulmão ele é dividido em lobos, tá? De acordo com a sua localização. E aí nós temos o lobo superior do pulmão esquerdo. Lembrando que o pulmão esquerdo, anatomicamente, ele é um pouquinho maior do que o direito, né? E nós temos aí o lobo inferior do pulmão esquerdo. E o número 8 é a base do pulmão esquerdo, tá? Então, pessoal, só para mostrar para vocês, né, que o pulmão ele é dividido anatomicamente em base do pulmão, que é essa parte mais inferior dele, tá? Nós temos a região mais superior, que é o ápice do pulmão, tá? Essa região mais aqui em cima. E lembrando que nessa base do pulmão, nós temos o músculo diafragma, né? De acordo com essa figura aqui, ó, tá? Essa aqui é o músculo diafragma. Esse músculo ele vai separar internamente o tórax do abdômen. E o diafragma ele é responsável por 80% da nossa respiração. Então, todo esse processo de inspiração e expiração, o diafragma ele vai se movimentar para estar realizando esse nosso processo. Para a gente conseguir respirar, a gente só consegue quando ele se movimenta, ele se contrai e relaxa, né? Ele sobe e desce. E aí, pessoal, o nosso pulmão, ele tem as pleuras, né? O que é pleura? Pleura é uma membrana que vai revestir o pulmão e que também vai ajudar na sua proteção, tá? Como ele é um órgão vital, um órgão importante, ele tem que ter uma proteção. E também vai auxiliar na movimentação dele, tá? Então, a pleura tem essas duas funções, tanto de proteção quanto de movimentação. E ela é dividida em 2 folhetos, né? Dividido aí em 2 classificações. A gente tem a pleura parietal e a pleura visceral. A pleura visceral, certo? Pleura visceral, ela fica em contato direto com o pulmão. Já pleura parietal, tá? Essa aqui, segunda aqui, ó, parietal, ela fica em contato direto com a caixa torácica, por exemplo. Então, pessoal, os pulmões, né, ele é dividido em pulmão direito e pulmão esquerdo. O direito, ele é um pouquinho maior, né, quando a gente compara com o esquerdo. Por quê? Porque ele vai ter 3 lobos, tá? O pulmão esquerdo, ele tem apenas 2 lobos, por isso que o tamanho dele é menor.
Nós vamos ter a pleura, lembra que eu falei da pleura? A pleura é aquela membrana que vai revestir o pulmão e tem função aí de proteção e também auxilia na movimentação. E também o diafragma que fica na base do pulmão, que é esse músculo, né, que vai separar a caixa torácica da cavidade abdominal. Então, para a gente finalizar a nossa aula, vamos só relembrar um pouquinho sobre o sistema respiratório, que a gente vai ter alguns órgãos principais, como as cavidades nasais, tá? Que elas têm a função de quê? Cavidade nasal tem a função de filtro, né? São os primeiros filtros do ar que a gente inspira. Nós vamos ter a faringe ela vai auxiliar nesse caminho, né? Nessa trajetória onde o ar ele vai passar pela faringe, tá? Nós vamos ter a laringe, que é o órgão principal da fala. Dentro da laringe a gente tem as cordas vocais, né? Que são as pregas vocais, onde sai a voz. Nós temos a traqueia, que é uma espécie de tubo, que também vai ter os anéis traqueais. Esse tubo ele vai passar o ar, no qual esse ar ele vai estar aquecido, umidificado e filtrado para que esse ar ele chegue limpo, sem nenhum tipo de impureza no nosso pulmão. Nós vamos ter os brônquios eles vão representar as ramificações da nossa traqueia, tá? E nós temos os pulmões mesmo, propriamente ditos, né? Que eles são responsáveis aí pelas trocas de oxigênio com gás carbônico, exatamente chamado aí de hematose, esse processo, e vão acontecer aí nos alvéolos pulmonares. Então, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp, tá bom? Bons estudos e boas atividades.